Graças, paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista em São Mateus, a paz do Senhor, boa terça-feira para você. Nós vamos iniciar agora o nosso culto em louvor e adoração a Deus, para estarmos engrandecendo o nome dEle nessa terça-feira de oração. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no canal do Campo Missionário Distrital em São Mateus, mande, envie, compartilhe para que essa palavra chegue a outras pessoas e coloca também, dê o seu like aí no vídeo, envie para outras pessoas que você tem aí no seu WhatsApp. Eu vou mandar o link lá no grupo da igreja, ou então para aqueles que quiserem aí que mande o link, a gente manda o link, ou então só compartilha aí em nome de Jesus, que nós vamos alcançar cada vez mais homens e mulheres que precisam ouvir da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Os nossos cultos estão sendo online nesse momento de quarentena, de isolação social, né? Então nós estamos utilizando essa plataforma do YouTube para pregar o Evangelho e pregar a palavra dele e que a igreja continue reunida como está sendo aí e acontecendo nesses últimos cultos, né, de domingo de manhã e domingo à noite, e estará sendo agora na terça-feira, em nome de Jesus. Nós vamos pregar esse evangelho através dessa plataforma, amém? Glória a Deus. Domingo nós temos mais, domingo às 9 horas da manhã e domingo às 19 horas no culto da noite, tá bom? E terça-feira às 7h30 ao vivo também aqui no YouTube. Deus abençoe. Nós vamos estar agora, eu vou pedir a Carla, minha esposa, para estar fazendo essa abertura. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 6, no versículo do 6 ao 8. Vou estar lendo aqui para vocês. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braços fortes e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livrarei do trabalho impostos pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mãos levantadas jurei que daria a Abrão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Amém? Amém. Amém. E essa foi a promessa que Deus fez para Israel, libertando o povo do Egito direto para a terra de Canaã. E Deus é o mesmo, hoje e sempre. Ele cumpre com as suas promessas. Ele, mesmo nas diversidades, nas nossas crises, mesmo a gente passando por desertos, Ele é o mesmo Deus, mesmo agora em quarentena. Ele é o mesmo Deus que fala para mim, que fala para vocês, para não desistirem, para continuar confiando nele, que Ele nos libertaria, e assim o fará. Em nome de Jesus, eu creio que esse tempo difícil que estamos passando vai passar, e que a gente vai dando vitória, passando por essas adversidades. Deus deu para aquele povo toda a provisão que eles precisavam, de dia e de noite. Deus esteve com eles, mesmo eles murmurando. E Ele continua sendo o mesmo hoje. Mesmo a gente vendo que o povo está murmurando muito, Ele continua sendo o mesmo, nos ensinando. A cada dia, a cada novo obstáculo que passamos, Ele está a cada dia nos ensinando. É com essa mesma fé que a gente continua a lutar, continua a perseverar e crendo que tudo vai passar, confiando cada dia mais nas palavras, nos mandamentos do Senhor. E eu convido vocês, igreja, agora a fecharem seus olhos para eu poder estar orando por vocês em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, agradeço grandemente, Senhor, por essa oportunidade, por, Senhor, dar estratégia, Senhor, a cada dia, mesmo com essa adversidade que estamos passando, Senhor. O Senhor capacita homens e mulheres, Senhor, a poder estar levando, Senhor, a sua mensagem para cada coração, para cada família. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor é o mesmo e que vai ajudar, Senhor, a gente a estar saindo dessa adversidade. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está dando provisão
Para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que a gente continue, Senhor, a estar cada vez mais buscando ao Senhor, a dar ânimo, Senhor, em nome de Jesus, para buscar mais da Tua palavra, para entender a cada dia tudo que estamos passando e que saiamos, Senhor, desse momento mais fortalecido, Senhor, crendo cada vez mais na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço imensamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos passar por esse momento de louvor, para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Pai querido, na Tua presença, para te louvar, agradecer e exaltar o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, ó Pai querido, tudo aquilo que tem desagradado a Ti, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, e pedimos que jogue por terra, ó Pai querido, porque nós precisamos agora cada vez mais nos chegarmos a Ti, não só agora, mas até a consumação do século, Senhor. Queremos, ó Pai querido, participar daquilo que Tu tens, Senhor, preservado para cada um de nós, que é a morada celestial. Nós queremos, Senhor, cada vez mais sentir a Tua presença. Queremos o Teu doce Espírito, Senhor, entre nós. Não vamos nos despedir, Senhor, em nenhum só momento de Ti, porque nós fazemos questão e necessitamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa vida. Seja bem-vindo no nosso lar. E muito obrigada por toda a provisão e por tudo, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós acreditamos que o Senhor está no controle dela e por isso nós somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Tua presença aqui.
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua, Senhor. Não é a casa, Pai, de paredes, Senhor, feita por mãos de homem, mas esta casa que foi moldada por Ti, que o Senhor colocou o sopro, Senhor, vindo de dentro de Ti, em mim. E a minha essência é somente sua, Pai, 100% sua, Senhor, porque foi Tu que me tornou alma vivente. E por isso essa casa sempre será sua, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Final desse momento muito difícil que passamos, mas é uma felicidade enorme porque o Senhor sempre esteve conosco, né? Eu acho que não sei quantos irmãos já viram aquele filme A Vida é Bela, onde o pai da criança ele tenta a todo momento, a todo momento durante a guerra fazer com que a criança veja a beleza da vida, a beleza das coisas. E o Senhor, que é o Pai, sempre esteve conosco. Isso é o que é mais importante disso. Perdemos pessoas queridas, infelizmente, mas o Senhor sempre esteve conosco.
É uma felicidade estar aqui pela primeira vez trazendo a palavra do Senhor e eu louvo a Deus por isso. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 22. Amém? Deixe seu amém aí no chat. Diz assim, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Repita comigo aí na sua casa, à sua procura. Vamos comigo, vamos avançar. Versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais porque não vistes sinais, mas porque comerdes dos pães e vos fartastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que fazemos para realizar as obras de Deus? 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, e como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre este pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36 diz assim: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Último versículo, 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós te agradecemos por mais que tudo venha dizendo que não, por mais que as provações possam parecer gigantes, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor fala através da minha vida, Senhor, para a vida dessas pessoas que estão escutando nessa manhã. Que não seja a minha boca falando, mas seja a tua voz ecoando, Senhor, no coração de cada irmão e irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nessa manhã nós vamos falar acerca desse texto. O Evangelho de João, no capítulo 6, 22, onde começamos lendo, né? O tema dessa pregação, para você que está anotando, se chama A Sua Procura. Anote aí, é muito importante, já que você está em casa, né? Algumas pessoas falavam quando estavam na igreja: cheguei direto do trabalho, não consegui trazer o caderno, seja na quarta-feira, né, ou no domingo, esqueci o caderno no carro, esqueci o caderno em casa. Enfim, você está na sua casa, corre no seu quarto agora, pega aquele caderninho que o pastor já ensinou e começa a anotar. O tema é a sua procura. Amém? Um pouco do contexto para os irmãos. Nós, ainda no capítulo 6, nós tivemos no começo a multiplicação dos pães e dos peixes, né, muito famosa, onde o menininho trazido por André traz 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor faz maravilhas, né, com essa quantidade de alimento para alimentar toda uma multidão. Após isso, o Senhor se recolhe, né, e
encontra com os seus discípulos andando, vindo sobre o mar. E algo interessante, Jesus tinha acabado o que talvez teria feito os seus milagres mais famosos, seus 2 milagres mais famosos, né? Se você for pegar uma pessoa que de repente frequenta a igreja somente, não tem muito do estudo da Bíblia, vai lembrar somente, talvez, desses 2 milagres, mais o milagre da transformação da água em vinho. Então, o Senhor vem com esses 2 milagres e aí entramos naquilo que estamos lendo no versículo 22. Né? Primeiramente, lá como eu já falei, ele havia multiplicado os pães e os peixes, havia andado sobre os mares, né? É a primeira dos milagres mostrando para a multidão e os seus discípulos. Já esse segundo milagre, andando sobre a água, indo encontrar com os seus discípulos que estavam no barco. Amém? As notícias dos feitos iam se espalhando. Né? Se você for pegar, eu te convido a você estudar o Evangelho de João. Muito interessante para você que está começando agora a ler a Bíblia. É algo encantador e, ao mesmo tempo, vira algumas chaves na nossa vida. Se você for lendo, o ministério de Jesus estava começando a desencadear, estava começando a deslanchar e as notícias percorriam. Tanto que, se a gente for continuar lendo, os fariseus já procuravam matar Jesus, já procuravam bolar plano para ceifar a vida de Cristo. Então, o ministério de Jesus já era muito conhecido. E aí eu te faço a pergunta, a gente leu esse texto, né? As pessoas vinham, as pessoas se achegavam, as pessoas começavam a conhecer o ministério de Cristo, mas o que eu gostaria de focar nessa manhã para você é com qual motivo as pessoas estavam à procura de Cristo. Qual era a razão que as pessoas estavam indo procurar a Cristo? Algo muito importante, e é justamente isso que nós vamos abordar nessa manhã. Qual é o motivo que você está indo em direção a Cristo? Qual é a sua colocação? Qual é a sua posição? Você tem ido à igreja, mesmo que virtualmente, sendo uma multidão? Você tem ido à igreja como um discípulo? Isso é algo importante para você, ainda nesse momento, né, um momento difícil, onde nós encontramos naquilo que poderíamos chamar de deserto. Nós estamos num momento de deserto, nós estamos num momento onde igrejas estão fechadas, onde os cultos estão sendo online. Né? Eu vi até tem uma reflexão da pastora Dorcas, da Igreja Metodista Central de Angra dos Reis, né? O momento onde o seu pastor não está te vendo, você entrando na igreja, não sabe se você está lendo a Bíblia, não sabe se você está frequentando os cultos ou não, a gente não consegue ver, né? Quem tá entrando ou não. É um momento onde você está tendo que sozinho buscar e procurar Deus. E qual é o motivo? Qual é a sua motivação de encontrar a Deus? Qual o seu motivo de você buscar o encontro com Deus? Eu gostaria que você entrasse nessa reflexão nessa manhã. Mesmo com isso tudo, o Senhor tem feito maravilhas. Mesmo com esse momento difícil, o Senhor tem feito maravilhas. Mesmo com esse momento onde estamos, pode dizer que estamos no deserto, mesmo em meio a uma pandemia, igrejas fechadas, nós estamos vivendo uma quarentena. O Senhor tem feito os seus sinais. Porém, como pregador nesse tempo, como ministro da palavra nesse tempo, Deus me inspirou a falar sobre isso. Deus, nessa manhã, Ele me inspirou a abordar isso com você. Motivado por essas coisas. Motivado por esse texto, pelas coisas que vêm acontecendo. Nós estamos num momento difícil, onde nós temos que sentar na nossa cadeira, sentar no nosso sofá e refletir aonde tem postos os nossos olhos. Qual é a motivação que nós temos tido nesse tempo? Essa multidão havia passado, eu vou relembrar você, por um dos maiores milagres de Jesus. Eles haviam visto um dos maiores prodígios que Jesus, um dos mais conhecidos, os milagres dos pães e dos peixes.
o milagre do pão e do peixe, a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí nós vemos, então, essa multidão e tente se enxergar na posição dessa multidão. Você sendo essa multidão, qual atitude você teria? Eu gostaria de te levar nesse caminho nessa manhã. Você, ao final dessa pregação, você vai se identificar mais com uma multidão ou você vai se identificar mais com aquela pessoa que é discípula de Jesus? Seja sincero com você, seja franco com você. Amém? A gente vai falar sobre 3 pontos importantes, 3 características importantes que essa multidão teve e que aconteceu nesse texto que lemos. E eu gostaria de reler o versículo 22. Diz assim, versículo 22, João 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou, falei na sua casa, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido só. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar nessa manhã é o desespero. A primeira característica que essa multidão teve é desespero. A palavra do Senhor diz, ela começa no versículo 22 dizendo, no dia seguinte. No dia seguinte. Então, num dia tivemos a multiplicação dos pães e dos peixes, nós tivemos na madrugada o Senhor andando sobre as águas, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou. Isso é algo importante. Esse é um ponto importante. A multidão só notou a ausência de Cristo no dia seguinte. E é exatamente isso que eu gostaria de abordar. O desespero que você tem passado, a falta de confiança que você tem passado, será que isso é motivação de outras pessoas? Será que são seres inanimados que têm gerado? Ou se é você que não notou a ausência de Cristo na sua vida? No dia seguinte, na sua vida pode ser no mês seguinte, na sua vida pode ser na semana seguinte. Você deve refletir sobre isso hoje. Às vezes nós passamos por desespero, mas olhamos para o lado, não vimos Jesus, falamos com fulano, ora por mim, falamos com outro fulano, ora por mim, mas você tem falado com Jesus? Jesus, olha para a minha vida, toma conta da minha vida, por favor. Ou você está tão focado em outras coisas que você já percebeu, você nem percebeu, aliás, que Jesus já se ausentou do seu lado. Isso é algo importante. Eles notaram, e a palavra notar, ela tem uma questão diferente, né? Porque eu posso estar na igreja e eu não posso notar que o pastor está na igreja. Mas não notar que ele está na igreja não quer dizer que eu não vi ele na igreja. Então, não sei se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio. Notar quer dizer uma coisa mais distante, mais simples, mais pura, mais rala, né? Então, assim, a atenção deles estava tão fora de Jesus que eles nem notaram Jesus. Eles não sabiam se Jesus estava ali, se Jesus não estava ali, se Jesus tinha saído, para onde tinha ido. Você entende essa diferença? Você entende essa diferença? Aí vamos avançar. Versículo 23 diz assim, quando, pois, viu a multidão, versículo 24, perdão. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Já aqui, eles viram que Jesus não estava mais lá. Isso só confirma a tese de que a gente falou anteriormente. O fato de notou ser o mais básico possível. O fato de notou ser uma coisa mais rala possível. Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos entrando, vendo os milagres, maravilhas, milagres. Nós nem notamos que Jesus está ali ou não. Nem vimos se Jesus está ali ou não. Irmão, e eu com todo carinho no meu coração digo para você, se você não notou Jesus, se Jesus está no lugar, é momento nessa manhã, como nós abordamos na palavra de quarta-feira, se você estava quarta-feira que você sabe, descer no olheiro, reconhecer o seu chamado, reconhecer que Deus tem algo para fazer na sua vida, pedir, Senhor, muda a minha vida.
muda o meu coração. Eu quero mudar. Amém? Qual o nível de atenção que você tem tido? Qual o nível de intimidade com Deus você tem tido? Isso é algo importante, muito importante para nós refletirmos isso nessa manhã. Como já foi falado, a multidão desatenta foi atrás de Jesus. E por isso foi inspirado nisso que eu coloquei o tema A Sua Procura. Depois que eles perceberam, depois que eles não viram Jesus mais perto deles, aí que foram à procura. Você tem procurado a Jesus a todo dia, quando você acorda, ou só quando você precisa? Você tem procurado a Jesus só quando você entra na igreja? Você tem assistido ao culto só quando você entra na igreja? Ou você tem procurado a Jesus todo dia que você acorda? Ou você tem assistido o culto, independente de onde seja, Facebook, Instagram, na igreja, fora da igreja, no pátio, dentro do seu quarto? Que nós possamos nessa manhã refletir acerca disso. Que essa palavra possa estar entrando no seu coração carinhosamente. Amém? Vamos avançar na palavra do Senhor. Versículo 25. E tendo encontrado, eles procuraram a Jesus e encontraram do outro lado e perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Versículo 26 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comerdes dos pães e vos fartastes. Mais uma vez nós vemos aqui o que é chamado, esse argumento que eu dei, o desespero da multidão. A multidão, ela nota que Jesus não estava ali. A multidão, ela vê que Jesus realmente não estava ali. E aí, enfim, a multidão vai à procura de Jesus. Eles atravessam o Mar da Galileia, encontram a Jesus, finalmente encontram a Jesus em Cafarnaum. E aí perguntam, olha só, a primeira coisa quando eles encontram a Jesus, eles perguntam: Jesus, quando chegastes aqui? É algo muito interessante essa pergunta, é algo muito interessante. E se a gente for ver, versículo 25, e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, ou seja, Rabi, quando chegastes aqui? Nessa pergunta eles chamam de Rabi, e algo que eu tirei dessa questão é o fato de reconhecer Jesus como Senhor simplesmente não te faz estar íntimo dele. Não te faz obrigatoriamente alguém diretamente ligado a ele. O fato da multidão aqui chamar Jesus como mestre, chamar Jesus como Rabi, não quer dizer que ela era íntima de Jesus. Não as faziam ser discípulos e discípulas de Jesus. Então, há algumas questões a serem abordadas disso. Onde está a sua atenção? E aí, quando você percebe que Jesus já não está mais do seu lado, o que você tem feito? Oh, Jesusinho, meu maravilhoso Deus! Com palavras bonitas, rebuscadas, chamando de mestre, chamando de Rabi. Mas o seu coração está arrependido? O seu coração realmente quer ir e buscar, ir à procura de Jesus pelo que ele é? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. O Senhor, ele veio para curar as nossas vidas. O Senhor veio para sarar as nossas vidas, mas ele veio para salvar a sua vida. Salvar a sua vida. Preste atenção nisso. Como já foi falado, a multidão ela faz uma pergunta desesperada, tentando entender como Cristo chegou ali. Jesus, como você chegou aqui se seu barco estava do outro lado? Eu não entendi, os seus discípulos estavam, não estavam, como é que o Senhor fez? Foi voando, foi andando, foi correndo. E aí olha que interessante, o Senhor entende, Jesus entende perfeitamente a incoerência, a inconsistência dessa multidão. Jesus ele entende uma fingida decisão dessa multidão o seguir como discípulos. O Senhor vê que atrás dessa decisão de procurar a Jesus existia uma intenção, uma decisão enganosa por trás disso tudo de querer ser discípulo de Jesus. Você vai entender rapidinho mais para frente.
notando que as mentes dessa multidão estavam exclusivamente atentas no benefício que Jesus podia lhes dar. Isso fisicamente falando, carnalmente falando. Tenha muita atenção nesse texto. Muito importante, a gente aprende isso com os nossos pastores, analisar o texto, ler o texto, fazer com que o texto salte aos seus olhos, olhe a intenção da multidão. Você tem sido essa multidão, você tem buscado a Jesus desesperadamente pelo aquilo que ele pode te oferecer fisicamente, mas você tem procurado a ele pelo aquilo que ele é. Entenda isso, meu irmão. Entenda essa palavra nessa manhã. É muito importante a gente abordar isso. O Senhor é aquele que vem para nos salvar. Ele está de braços abertos para nos salvar. Mas qual tem sido a motivação da sua procura? Qual tem sido a motivação da sua ansiedade na procura dele? Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Coloque no chat. Escreva no chat se você está aí ainda. Momento da palavra do Senhor, esteja atento a isso. O segundo ponto que eu gostaria de abordar, não quero te prender muito, a gente ainda tem escola dominical. Segundo ponto, versículo 27. Lembrando, primeiro ponto a gente falou acerca do desespero da multidão. Como ela estava desesperada por estar desatenta. Amém? Segundo ponto, vamos ver lá no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? O segundo ponto que eu gostaria de abordar é a resposta. Primeiro ponto, nós abordamos acerca do desespero da população, daquela multidão, melhor falando. E o segundo ponto, nós vamos falar acerca da resposta de Jesus. Eu sei que nós lemos isso no outro ponto, mas a multidão ela chega perguntando por que Jesus estava ali. Jesus simplesmente ignora essa pergunta, respondendo no versículo 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus simplesmente ignora a pergunta que foi feita. Jesus simplesmente ignora o questionamento da multidão acerca de como ele tinha chegado ali, quando que ele tinha chegado ali. Jesus responde: vocês só estão me procurando não porque vocês viram que eu sou Jesus, não porque vocês viram que Deus me enviou, não pelo sinal que eu fiz, mas porque vocês comeram, passou um dia e aí vocês tiveram fome de novo. Quando vocês tiveram fome, quando vocês tiveram necessidade, aí vocês foram me procurar. Porque quando eu estava do lado de você, quando eu estava oferecendo a comida, você estava do meu lado. A partir do momento em que eu me distanciei, a partir do momento em que você teve a sua necessidade humana, você se desesperou. Você já não me enxergava mais. Jesus estava dando essa resposta. Essa resposta. A pergunta ela foi feita, Jesus pega a pergunta, direciona ela para o ensinamento. Você vai ver que Jesus sempre faz isso. Jesus pega a pergunta, ignora a pergunta e direciona ela para o ensinamento que ele quer dar. O Senhor aqui está tentando nos ensinar que nós temos que ser atentos à presença dele. Nós temos que estar atentos aos sinais e maravilhas e reconhecer que ele é Deus na nossa vida. Amém? Avançando, vamos ler de novo o versículo 27. Então, relembrando, versículo 25, a multidão pergunta. 26, o Senhor direciona a um ensinamento. E no 27, ele dá a verdadeira resposta. No 27,
ele dá o sentido do ensinamento, que diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus estava dizendo aqui que, na verdade, todo esforço que eles estavam tendo, e eu entendo aqui que Jesus estava interpretando que eles estavam indo atrás dele para continuar tendo a comida, para continuar tendo o pão e o peixe, né? E é outro fator que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas aí Jesus diz: não trabalhe para aquilo das coisas desse mundo. Não trabalhe para esses alimentos que vão perecer, que vão estragar. Trabalhe pela vida eterna. Trabalhe pelo alimento espiritual. Coloque suas forças no alimento espiritual que eu tenho para dar para vocês. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Os habitantes da Galileia, essa multidão, eles sabiam o que significava trabalhar fisicamente de forma esforçada. Era uma mão de obra que trabalhava duro, que trabalhava firme o dia inteiro, né? Eles trabalhavam para ricos proprietários de terra e, em recompensa, eles recebiam um pequeno salário, né? Muitos trabalhavam de forma artesanal, né? Nós vemos isso, os próprios discípulos de Jesus eram pescadores, eram donos do seu próprio negócio, vamos dizer assim. Eles tinham o sustento dele a partir do seu próprio trabalho. E outra coisa que nos certifica disso é que o Senhor multiplica os pães e os peixes porque a multidão estava faminta. Então, interprete aquilo que a Bíblia está tentando dizer através do seu contexto, através do seu texto. Aquela população vivia nesse sentido. Trabalhava miseravelmente para uma comida terrena. Jesus estava dizendo: tá vendo essa forma que vocês trabalham? Tá vendo como vocês trabalham duro por uma comida que estraga? Que lindo seria se vocês trabalhassem duro pela minha obra. Que lindo seria se trabalhasse duro pelo alimento espiritual. Que lindo seria se vocês me buscassem na mesma intensidade que buscam o trabalho. Jesus não está aqui dizendo que eles tinham que largar o trabalho. Irmãos, por favor, compreenda a palavra, compreenda o que eu estou querendo dizer. Jesus estava dizendo que a prioridade deve ser a Ele. A prioridade do nosso coração, da nossa mente, tem que ser a Ele. O mesmo esforço que fazemos para ser recompensado com dinheiro terreno, com alimento terreno, nós temos que nos esforçar para buscar e alcançar a um nível acima na presença dEle. Jesus merece muito mais. Jesus merece um esforço muito maior. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese, eu já vou encerrar. Né, os irmãos muito preocupados, né, com os serviços nesse momento que eu estou me colocando a posição para fazer, né, as lives, sendo os outros trabalhos que os irmãos da mídia também dividem comigo. Mas, meus irmãos, se eu não estivesse fazendo isso da mesma maneira que eu faço, que eu farei futuramente no meu trabalho como dentista, no meu trabalho, seja lá o trabalho que eu for fazer como dentista, se eu não colocar no meu esforço na mesma intensidade que eu tenho quando eu entro na clínica da faculdade para receber uma boa nota, para receber um bom conceito, tem algo errado. Se eu fico até 3 horas da manhã estudando para receber uma boa nota na minha faculdade, para receber um bom conceito dos meus professores, para ser reconhecido aqui na Terra, da mesma forma, eu tenho que me esforçar para buscar a presença do Senhor, para buscar aprendizado da palavra, para buscar um nível acima com Deus. Não pense que
somente há trabalho. Eu tenho aprendido muito com os irmãos, editando palavras, ouvindo as pregações. É um momento de muito aprendizado. Eu convido a você a usar essa ferramenta para também crescer na presença do Senhor. Amém? Amém, amém. Um pequeno parêntese aqui para a gente avançar. Vamos avançar. Jesus ele veio para ensinar aos homens o que é conversão, o que é santificação, o que é discipulado, regeneração e glorificação. Né? Todas essas informações, elas enriquecem a fala de Jesus. Porque do mesmo esforço que aqueles homens colocavam no campo, na sua pesca, seja onde trabalhavam, o Senhor estava convidando para que esse esforço também fosse dedicado à presença dele, ao conhecer mais dele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Vamos avançar então. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Aqui é um jogo de palavras interessante, meus irmãos. A multidão questiona Jesus acerca das obras, e em sua resposta, Cristo cita a obra. Muito acostumado com os rituais e costumes da religião judaica, o povo achava que deveria realizar muitas coisas a fim de alcançar a Cristo. Porém, Jesus nos mostra que a fé nele é o caminho para todas as coisas. Se entregar por inteiro para Cristo era sim o significado de aceitar uma união vital com Cristo, fazendo com que ele faça parte da sua vida. Esse jogo de palavras muito interessante, né? Como foi lido aqui nas minhas anotações. Jesus ele estava convidando essas pessoas a se colocarem em um esforço, a terem uma união vital, ou seja, uma união inseparável, uma união essencial, uma união inquebrável com Cristo. O Senhor te convida nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a criar um elo com Ele, criar um laço com Ele. Jesus ele te convida, vem para mim, me busque, me note, me veja. Não deixe as coisas te tirarem do foco que é Cristo. Não deixe as coisas te tirarem daquilo que o Senhor tem colocado na sua frente para você seguir. Não deixe as coisas te estressarem a ponto de você perder a graça, de você perder a paciência que o Senhor tem trabalhado na sua vida, a calma que o Senhor tem trabalhado na sua vida. Amém? Você recebe isso nessa manhã? E para terminar, o terceiro ponto, 31 diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Você pode ver essa referência lá em Salmos 78, versículo 24, em Êxodo 16, 4 e 15. Você pode ver essas referências nesses textos. Amém? Versículo 22, replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que nasce do céu e dá vida ao mundo. Ao perguntar ao Senhor, e é até engraçado isso, quais eram os feitos dele, Jesus aqui, imagino a indignação de Jesus. Poxa, eu acabei de fazer um monte de coisa. Desde que iniciei meu ministério, tenho feito milagres e maravilhas. Mas após perguntar ao Senhor qual eram os seus feitos, o povo se baseia no que aconteceu com o povo que haviam saído do Egito, junto com Moisés, onde desceu o maná do céu, que os alimentou. O grande ponto que Jesus aborda aqui é que o povo estava muito acostumado a focar nas bênçãos e não naquele que estava
fazendo tudo para acontecer. Vemos aqui que o povo dava muito mais atenção a Moisés, né? A gente pode voltar lá, onde diz assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus-lhes a comer o pão do céu. E Jesus responde para eles que não foi Moisés que deu o pão do céu. Fica implícito aqui que o povo dava muito mais valor a Moisés que trouxe, que para eles um grande profeta, o pai da sua nação, do que justamente aquele que deu a bênção, que prometeu a bênção para eles, o maná do deserto. Jesus, então, deixa claro que ele é superior aos profetas, que ele é superior a todos eles. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, entre outros, Davi. E trazendo à mente do povo que ele era legitimado por Deus, seu Pai. Amém? O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. O Senhor aponta mais uma vez ao Pai que oferece a bênção e trazendo à mente ao povo a importância como filho. Amém? Nós vamos avançar para poder ver isso de forma mais clara. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Amém, vamos parar aqui. Jesus, ele é maravilhoso quando ele oferece, e aqui entramos no terceiro ponto, ele oferece a saída. Jesus, ele pega um povo desesperado, ele pega uma multidão desesperada, dá uma resposta para eles através do ensinamento e, por último, ele oferece a saída. Diz assim, tá vendo da mesma forma que eu multipliquei os peixes e os pães, da mesma forma que esses pães se alimentaram, cada pão que alimentou a cada pessoa, Deus oferece o pão, que é a mim, para alimentar um alimento espiritual, para a vida eterna. O Senhor, nessa manhã, está convidando a você reconhecê-lo como um alimento espiritual. Deixar ele comandar a sua vida. Como nós falamos, uma união vital com Deus, uma união vital com Cristo Jesus. Tem isso nessa manhã na sua mente. Amém? Ele oferece uma saída, ele oferece uma solução. Ele caminha para encerrar aqui o seu ensinamento, dizendo que o pão que desceu do céu, assim como na multiplicação, assim como o maná os alimentou e fortaleceu no deserto, Jesus veio como um pão da vida eterna. Amém? Um alimento espiritual. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade do que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Glória a Deus. Jesus então encerra afirmando que Deus estava com ele. Agora deixando mais claro o plano da salvação. Jesus aqui deixa totalmente explícito o seu plano da salvação. Ele diz que veio para cumprir a vontade do Pai. Mesmo humano, mesmo propício a erros, sendo filho de Deus, se vestiu, como o pastor gosta de dizer, vestiu pele humana para oferecer a salvação. O que podemos concluir nessa mensagem é
que por muitas vezes nos deixamos levar por nossas próprias concepções e religiosidades, achando, por algum motivo, que estamos seguindo os planos de Deus, quando, na verdade, já deixamos de perceber que Ele se afastou há muito tempo e que o nosso entendimento do que Ele é não é mais o mesmo. Acaba que, quando procuramos, não achamos, pois não estamos atrás dele, mas sim dos nossos confortos físicos que ele pode nos proporcionar. Que nessa manhã possa ser um momento de recomeço para você e sua família. Entender que Cristo é a rocha, que dele devemos estar alicerçados, que nele devemos estar unidos com uma união vital à nossa fé. E que depender do Senhor é a grande chave para todo o entendimento do que foi pregado. Que nós possamos ir até Ele pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Como diz uma música do irmão Geraldo Guimarães, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo seu coração. O povo deu um grande sinal para que hoje a gente não venha errar da mesma maneira. Que a gente possa abrir os nossos olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Que a gente não possa, um dia, viver tanto uma religiosidade, viver tanto as nossas próprias concepções, que venhamos a esquecer aquilo que Deus significa na nossa vida. Nesse caso, aquilo que Jesus significou para essa multidão. E como foi dito nessa palavra final minha, que no momento em que a gente procura Jesus, no momento em que vem a necessidade e a gente procura Ele, e a gente talvez não ache, que a gente não possa chegar a esse ponto de não perceber que nem estávamos mais procurando Jesus. Estávamos tão perdidos que estávamos à procura de confortos físicos, de coisas materiais. Já tínhamos esquecido do que Jesus era verdadeiramente há muito tempo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você nessa manhã coloque a mão no seu coração e reconheça o Senhor. Mesmo que você tenha 200 anos de igreja, mais 30 de igreja metodista, mais 80 de caminhada com Cristo. Coloque a sua mão no seu coração nessa manhã, por favor. Que você possa estar orando comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós reconhecemos que o Senhor é Rei em nossas vidas. Reina em nossos corações, reina no coração de cada um nessa manhã, Pai. Nós queremos ir à sua procura, nós queremos correr sedentos atrás de Ti, Senhor, mas não queremos ir pelaquilo que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas, mas pelaquilo que o Senhor é. Nós não queremos as bênçãos, nós queremos o dono da bênção, Pai. Nós queremos ir atrás daquele que nos amou primeiro, aquele que salvou as nossas vidas, e o maior milagre o Senhor já fez em nós. Nós queremos ir para ser discípulos, para sermos ensinados por Ti e aprendermos o que realmente o Senhor é para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando nesse momento de entrega, nesse momento de intercessão ao Senhor, eu queria que você separasse seu dízimo, sua oferta. Nesse momento nós estamos fazendo de uma maneira diferente. Como estamos fazendo online, a igreja não tem conta corrente para você estar depositando. A nossa igreja está fazendo o seguinte: nós estamos pegando o nosso envelope, né? Aqui está o nosso envelope de dízimos e ofertas, e nós, nesse momento em que nós estamos orando pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua casa, que não falte mantimento, que não falte nada no seu lar nesse período, nós
nesse momento você vai separar e você vai colocar dentro do seu envelope, aí na sua casa. Se você não tiver envelope, coloca dentro de um saco, coloca dentro de um plástico, né, naquele plástico zíper. Separa agora seu dízimo, sua oferta, coloca aqui dentro, tá bom? Fecha, que nós vamos orar agora pelo seu lar, pela sua família, e esse é um momento de você entregar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Mas pastor, é um envelope de dízimo, coloca também sua oferta, para quando você entregar tudo junto. Aqui tem para você anotar quanto que você vai dar de dízimo, né? E o resto nós vamos fazer como oferta, vamos separar, né, a tesoureira e com os administradores, né? Nós vamos separar seu dízimo e sua oferta. Pastor, eu quero entregar. Então, as entregas nós estamos fazendo de dízimos e ofertas mediante agendamento, tá bom? Você que já separou e quer entregar seu dízimo e sua oferta durante esse tempo, durante esse período, durante esse mês, nós vamos agendar com a tesoureira para ela estar recebendo você lá na igreja, para estar recebendo os dízimos e ofertas nesse período, tá bom? Mas pastor, eu não vou usar, eu vou guardar aqui em casa, vou deixar aqui guardado para quando retornar eu vou entregar. Amém. E nós, quando retornarmos, nós vamos fazer esse período de entrega também. Mas já creia e acredite que esse envelope vai estar aí, vai estar guardado com você e você vai estar depositando, como normalmente fazemos em nosso culto, em gratidão a Deus e entrega ao Senhor. Porque a igreja continua, a igreja está lá de pé ali na Praça São Mateus e nós estamos entregando em prol para que a palavra de Deus continue sendo pregada e aquela igreja seja instrumento de Deus vivo ali em Campo Grande, em nome de Jesus. Por isso, separa agora, estenda seu envelope com seu dízimo, sua oferta. Nós vamos orar por você e pela sua vida em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Essas pessoas, onde elas estiverem, onde elas colocarem, Senhor, agora os dízimos e ofertas, nós cremos que a palavra vai continuar sendo pregada ali naquela praça em São Mateus, ali em Campo Grande, porque cremos que agora entregamos em gratidão a Ti, pelas promessas que o Senhor tem em nossas vidas, pelas promessas que o Senhor tem naquela igreja, naquela casa. Pai, nós cremos que aquela igreja ainda vai ser, Senhor, canal de bênção, de missões para o mundo inteiro. Nós cremos que aquela igreja ainda vai ser um ponto, Senhor, missionário, Senhor, que crê e acredita que o Senhor vai fazer além das nossas expectativas. Nós cremos, Senhor, no prédio que vai ser construído aqui naquele lugar para abrigar escola, para abrigar creche. Nós cremos, Senhor, que há um futuro próximo e que as promessas de Deus que vai se cumprir ali na Metodista, em São Mateus, em Campo Grande. Por isso entregamos agora nossos dízimos, nossas ofertas e nossas contribuições em Suas mãos, Pai. Receba e nós entregamos para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Você que deseja entregar, que não é membro da Igreja Metodista em São Mateus, mas que assim deseja contribuir, esteja colocando aqui embaixo que nós vamos entrar em contato contigo e em nome de Jesus, ou então pelo nosso Instagram, Metodista em São Mateus. Envie um direct pra gente lá no Instagram que nós vamos acolher e receber para a honra e glória do Senhor a sua oferta ou o seu dízimo, se você quiser entregar na nossa igreja. Amém? Deus abençoe, que Ele se cumpra a promessa em nossas vidas, em nome de Jesus. Não se esqueça também de curtir aí o nosso vídeo para que ele propague aí na internet. Não se esqueça de comentar aí embaixo, não só no chat, mas comente no vídeo também que Deus tem falado contigo. E não se esqueça também de compartilhar com mais pessoas. Tem aí embaixo uma setinha para compartilhar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa ser alcançada a palavra de Deus. Amém? Receba a bênção então. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o amor do Pai, esteja com cada um, irmão e irmã, aonde estiverem, aonde agora estiverem assistindo esse vídeo, para todo, sempre e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Um beijo grande do seu pastor. Tchau, tchau. Beijo.